Mateus capítulo 16. O fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A confissão de Pedro. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Os discípulos devem levar a sua cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, nesse capítulo aqui, Jesus vai alertar os seus discípulos sobre o perigo da doutrina dos fariseus e dos saduceus, né? Uma doutrina humana, uma doutrina que não sabia reconhecer os sinais
de Jesus, né, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, sempre ficavam pedindo um sinal, mostra-nos um sinal. Jesus falou, não, os sinais já estavam acontecendo, as profecias estão se cumprindo em Jesus. Na verdade, eles não queriam perder o seu posto de autoridade eclesiástica. Por isso eles estavam sempre desafiando e condenando Jesus. Assim acontece nos nossos dias. Existem pessoas que condenam o movimento pentecostal, que condenam, né, a pregação do evangelho, porque não compreendem, não querem, na verdade, perder o seu posto de autoridade eclesiástica. Não estão nem aí para a verdade. Não estão nem aí para as coisas do reino de Deus. Assim também aconteceu na época de Jesus. Depois tem a confissão de Pedro, que inspirado pelo Espírito Santo declara: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus faz uma declaração que muitas pessoas confundem. Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra não é Pedro, a igreja não está edificada sobre Pedro. A igreja está edificada sobre uma verdade. Que verdade é essa? Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O alicerce da igreja não é Pedro. O alicerce da igreja é Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Senhor, o Salvador, que veio para dar a sua vida em resgate da humanidade. Esse é o alicerce da igreja de Jesus Cristo. Jesus não fundou nenhuma instituição. Jesus fundou um movimento chamado igreja, que não é uma instituição romana, que não é uma instituição católica, é uma instituição divina. Não está ela registrada em nenhuma CNPJ, em nada disso. A igreja é um organismo vivo, feito de pessoas, não de imóveis, não de organizações, não. A igreja é feita pelas pessoas que creem e que vivem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E depois aqui, Pedro logo após, você vê como que nós temos que vigiar. Logo após, Pedro ali está abrindo a sua boca e está sendo usado pelo diabo. Quando Jesus começa a dizer: eu vou para Jerusalém, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, Pedro diz: não, de maneira nenhuma. Não vou deixar que isso aconteça contigo. Não, Senhor, o Senhor não pode permitir que isso aconteça comigo. E Jesus então tem que repreender ele: para trás de mim, Satanás. Jesus está repreendendo aquele espírito maligno que está colocando aquele pensamento errado na cabeça de Pedro. Por isso nós temos que vigiar. A Bíblia diz: vigiar e orar. E a parte final aqui, Jesus fala sobre o seguir. O que é seguir a Jesus? E aí Jesus faz uma declaração maravilhosa, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse é o nosso chamado, o chamado dos discípulos de Jesus, para viver uma vida de renúncia ao pecado, de renúncia às coisas da carne, aos prazeres deste mundo, uma vida de abstinência das coisas deste mundo, para viver o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E nós possamos viver esta verdade do Evangelho. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.